E aí, galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Se cuidando no isolamento? Vamos nos cuidar, né? Sempre, sempre. Vamos para a nossa primeira videoaula de hoje. Hoje a gente vai ver questões de queda livre. Vamos lá? Então vamos lá, gente, para a nossa primeira videoaula de hoje, resolvendo questões sobre queda livre. Lembre lá que queda livre é aquele movimento vertical no qual você apenas deixa o objeto cair e ele fica sujeito tão somente à aceleração da gravidade, que é a aplicação única da força-peso, ok? Vamos lá. Bom, então, nossa primeira questão do Enem 2011, ela diz assim: para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. Mantenha uma régua com cerca de 30 centímetros, suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça, próximos do zero da régua, mas sem tocá-la. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda. O quadro seguinte mostra a posição em que 3 pessoas conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de reação. A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação. Por que isso acontece? Bom, minha gente, vamos lembrar lá. Quando você solta o objeto, no caso a régua, ela fica sujeita a uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. A aceleração é aquilo que muda a velocidade. Então, a aceleração da gravidade vai fazer com que a velocidade de queda aumente cada vez mais com o passar do tempo. Se você vai ganhando velocidade, então a distância que você percorre a cada instante vai aumentando também. Perceba que é uma coisa em cadeia. A existência da aceleração faz a velocidade aumentar a velocidade de queda. E se a velocidade de queda aumenta a cada instante, a distância que você percorre a cada instante também aumenta. Por que isso? Porque o movimento é acelerado. Então, letra A, é por conta da energia mecânica da régua que faz cair mais rápido? Não. É por conta da resistência do ar. A resistência do ar, se existisse, se fosse levada em consideração, ela atrapalharia o movimento e, portanto, você andaria uma distância cada vez menor. Então, também não. Já podemos, portanto, eliminar 2 dessas possibilidades. É por conta da aceleração de queda que varia durante a queda da régua? Não. A aceleração é a aceleração da gravidade o tempo todo, ela é constante. É por conta da força-peso da régua que tem valor constante, o que gera um movimento acelerado? Perfeito. Em queda livre, a única força atuante é o peso e o movimento é acelerado pela existência da aceleração da gravidade. E letra E, a velocidade da régua é constante. Não, não é, né? Por conta da existência da gravidade, nós já sabemos que a velocidade varia com o tempo. Portanto, o que nós estávamos procurando, letra D. Bom, gente, nossa segunda questão da UFSM, se a resistência do ar for nula e o módulo da aceleração da gravidade for 10 metros por segundo ao quadrado, uma gota de chuva caindo de uma altura de 500 metros a partir do repouso atingirá o solo com a velocidade de módulo em metros por segundo de... Detalhe, né? Cair a partir do repouso é a queda livre. Então, nós já sabemos em que pedaço da física nós estamos. Sabemos a aceleração, sabemos ΔS, sabemos a velocidade inicial. Perceba que o que nós não sabemos, não foi falado hora nenhuma, é o tempo. Na ausência do tempo, a equação que nós usamos para resolver as coisas é a equação de Torricelli. Lembra dela? Então, substituindo os valores que nós conhecemos, a gente tem velocidade inicial de queda 0, a aceleração menos 10, lembre, o menos é porque a gravidade aponta para baixo, que é contrário, né, ao eixo Y, que é o eixo de orientação da gente. E o deslocamento de 500 metros para baixo, é uma queda, né? Então, coloque os sinais direitinho dos vetores envolvidos. Bom, 0 ao quadrado, 0. E aqui você tem 2 vezes 10, 20, 20 vezes 500, vai dar 10.000. Então, velocidade é a raiz de 10.000, que é 100, e 100 é 10 ao quadrado. Portanto, nossa resposta, letra C. Tudo tranquilo? E aí, nossa terceira questão, lá da base do Enem, ou seja, questão similar ao que seria usado no Enem, diz assim:
A maior velocidade atingida por um homem através da atmosfera foi obtida em 1960 por Joseph W. Kittinger no âmbito do projeto Excelsior, após saltar de um balão na estratosfera a 31.330 metros de altura em relação ao nível do mar. Ele alcançou a velocidade aproximada de 275 metros por segundo em queda livre, a uma altura de 27.430 metros em relação ao nível do mar, após ter caído 3.900 metros. Para quebrar esse recorde, um paraquedista intenciona saltar de um balão na estratosfera a 40 mil metros de altura em relação ao nível do mar e atingir, em queda livre, velocidades superiores. Nessas condições, e desprezando a resistência do ar, o paraquedista teria atingido 400 metros por segundo de velocidade após ter caído aproximadamente, Então, precisamos calcular o ΔS, a distância que ele vai precisar cair para sair do repouso, porque é queda livre, e atingir essa velocidade. Perceba novamente que não foi dado hora nenhuma ao tempo. A curiosidade dessa questão é o valor da gravidade de 9,7, que não é o padrão que a gente usa, Então, veja lá. Pela nossa resolução, de novo, sem o tempo, recorremos à equação de Torricelli, substituindo os valores. Você quer atingir a velocidade de 400, sabendo que em queda livre, então a velocidade inicial é zero. A aceleração é a aceleração da gravidade dada do jeito que ele mostrou aí, e negativa porque nós já sabemos, ela aponta para baixo, contrária ao eixo Y. E aí vamos calcular o ΔS. 400 ao quadrado, 160 mil, 0 ao quadrado, 0, 2 vezes 9,7, 19,4, mais vezes menos, menos. Bom, trocando as coisas de lado agora, já passando o ΔS para um lado e os 160 mil para o outro, a gente vai ter 19,4 ΔS igual a menos 160 mil, O zero a gente não precisou ali de cima. Pega o 19,4 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, e aí essa divisão produz esse valor aqui, 8.247,42 metros, que é aproximadamente 8.250, letra C, como a gente queria achar. O menos aqui, indica que ele caiu 8.247,42 metros. E a pergunta que estava sendo feita era exatamente o quanto ele iria cair, Então, o menos aí tem tudo a ver com a nossa resposta. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Estou à disposição por esses 2 canais. Fiquem à vontade para mandar dúvidas, questões, chamar para conversar, tá certo? Valeu!